professora Daiane, né, que vai estar aqui apresentando e mediando nossa segunda palestra com o professor Lamartine. Bom dia, Dai. Bom dia a todos. Agradeço aí o professor Fernando, né, pela excelente palestra. Mais uma vez, aí, muito obrigada por contribuir com a gente aí nesse momento. Obrigada, professor. E, nesse segundo momento, a gente tem a presença do professor Lamartine. O professor Lamartine vai, né, conversar com a gente aí sobre, né, aulas remotas e a saúde mental. Agradecemos também aí a colaboração do professor Lamartine, né? Professor Lamartine, seja bem-vindo. Tudo bom a todos aí? Bom dia. Mais uma vez aí, obrigada pela participação, colaboração aí com a gente, Lamartine. Vai falar um pouco aí com a gente, né, para a gente sobre aulas remotas e saúde mental. Seja bem-vindo, professor. Passo a palavra para você. Ótimo, obrigado. Obrigado, Daiane. Obrigado aí, Iago. Obrigado aí a turma que está assistindo. É uma satisfação, né, poder atender aí mais um convite aí da professora Daiane, né? Vira e mexe, ela tá lembrando do meu nome aí para contribuir um pouquinho aí, né, com alguma experiência, com alguma vivência que eu tenho. Então, estamos aí à disposição já. Aqui a apresentação acho que já está no ponto, né? Aqui, pronto. Opa, deixa eu voltar aqui para o iniciozinho. Aqui. Beleza? Estão vendo aí? Sim. Deixa ele atualizar, pronto, aí. Começa aí. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje, eu vou ter até que horas, professora, só para me programar aqui? Até as 10h20. 10h20, né? Eu vou parar um pouquinho antes, caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, para a gente poder dar retorno aí para a turma, tá bom? Ok. Eu estou tentando conferir aqui junto com o celular, né, que está também transmitindo aqui. Espero que minha rede também... Não... Opa, deixa eu colocar aqui para evitar a microfonia. Pronto. Espero que minha rede também contribua. Oi. Ok. Pronto, acho que agora está beleza. Então, gente, é isso aí, né? O tema de hoje é isso, aulas remotas e saúde mental. Vou fazer um apanhado geral, que deve ser de interesse aí de vocês, estudantes, e também de alguns professores. Eu creio que essa aula possa ficar disponibilizada aí também no YouTube, e se outros docentes também tiverem acesso, eu acho que pode ser uma boa contribuição, né? Então, esse é mais ou menos o percurso que a gente deve fazer. Vou dividir essa apresentação aí em duas partes, né? Uma parte para lidar um pouquinho com essa questão da saúde mental, e a outra parte com as questões mais ligadas à pedagogia, a como é que a gente pode lidar com isso, como é que a cabeça da gente funciona, como é que a aprendizagem funciona, como é que a gente pode utilizar essas coisas em sala de aula, seja sala de aula convencional, presencial, ou salas de aula dessas que estão acontecendo hoje com maior frequência, que são as salas virtuais. É tudo uma questão, assim, é um desafio novo, né? E acho que é em cima disso aí que a gente deveria, assim, centrar esforços para trabalhar, né? Então, vamos tratar aqui a questão seguinte. Primeiro, o que é saúde mental, né? O que é definido como saúde mental, o que essa pandemia tem provocado nas pessoas. Depois eu vou lidar um pouquinho com a questão dos problemas emocionais, especialmente os problemas ligados ao humor e à ansiedade, né? São dois circuitos cerebrais, o circuito do humor e o circuito da ansiedade, e o que é que está mais ou menos ligado a isso aí, né? Lembrar que nós somos uma espécie de sobrevivente, nós passamos por um filtro
evolutivo, né? Todos nós que vivemos no planeta hoje passamos por um filtro evolutivo que vem da pré-história, passando por diversos tipos de agrupamentos humanos, né? Os bandos, que eram coisas pequenininhas, coisas assim quase que familiares. Era isso que existia no planeta, em média, até cerca de 11 mil anos antes de Cristo, 13 mil anos atrás. Depois evoluiu-se para tribos, como se fossem uniões de famílias, passou-se para chefias, onde já existia uma certa hierarquia, até culminar na criação dos estados, né? Então, onde vários grupos humanos convivem no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, ou no mesma área geográfica, né? Essas pessoas, tudo que aconteceu ao longo da história resultou nisso que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, vamos lá. Saúde mental. Saúde mental, ela pode ser definida como um estado de bem-estar em que as pessoas podem perceber suas próprias habilidades, se sente produtivo nessas habilidades, consegue manejar o estresse da rotina diária de uma forma equilibrada e sente que é capaz de fazer contribuições para a sua comunidade, contribuições positivas para a sua comunidade, né? A saúde mental não abrange um único campo de conhecimento. A saúde mental abrange um ser humano de uma forma geral, nas suas dimensões físicas, psicológicas, sociais e, inclusive, espirituais. Isso aí tudo compõe aquilo que a gente chama de uma pessoa com uma boa saúde mental, né? E o que é que essa pandemia tem trazido para nós de uma forma geral, né? Considerando que o cérebro da gente ele trabalha condicionado, né, a certas rotinas e a certos hábitos. Nós somos seres de hábitos. É bem verdade que nem sempre alguns desses hábitos são muito saudáveis, mas são hábitos, né? E quando ocorrem mudanças nessas rotinas, ou a forma como a gente tem de encarar a vida, mudanças na convivência com as pessoas ou conosco mesmo, quando ocorrem essas reconfigurações, isso pode gerar estresse, desconforto, e isso pode ser visto como sofrimento, tá? Essa pandemia, a colega nossa do IFBA, defendida numa das instituições que tem uma boa reputação nessa área de formação de pós-graduação, ligada à Universidade Federal da Bahia, identificou isso, né, que essa pandemia tem causado, afetado mais jovens do que as pessoas com mais idade, afeta menos pessoas que têm algum tipo de crença religiosa. Isso não é um endosso, tá? Eu só estou fazendo uma identificação dos achados que essa pesquisa conseguiu levantar. A pandemia tem causado uma piora na alimentação, de uma forma geral, para as pessoas. Ou as pessoas têm se alimentado alimentos de pior qualidade, ou alimentação que tem gerado aumento de peso ou perda de peso. Então, há uma piora geral na alimentação, seja na qualidade ou na quantidade. Mais pessoas acham que essa pandemia criou dano ou ameaça e não um desafio a fazer coisas novas e diferentes. Identificou que mulheres têm um número de estresse maior do que homens, ou seja, mais mulheres estressadas do que homens. O estresse ele foi crescendo, subindo até o 4º mês da pandemia, ou seja, lá no ano passado, lá pelo mês de julho, agosto. Depois esse estresse diminuiu, mas não voltou aos patamares que tinha. 57% das pessoas estão recorrendo a algum tipo de psicoterapia e mais da metade ao uso de algum tipo de medicação para dormir. Isso tem a ver com o seguinte, isso tem a ver com as nossas necessidades psicológicas básicas. São coisas universais, todos os seres humanos apresentam essas necessidades psicológicas básicas, e quando alguma dessas necessidades são ameaçadas, isso gera algum tipo de desconforto, sofrimento. Ou seja, quando a nossa capacidade de autorregulação é desafiada. Quais são essas necessidades psicológicas básicas? Necessidade de relacionamento ou pertencimento, pertença, se sentir fazendo parte de um grupo ou de alguma coisa. Necessidade
demonstrar, de exercer competência, fazer coisas, ser eficaz, gerenciar desafios, e autonomia, ou seja, poder tomar decisões e assumir as consequências por isso. Veja que a pandemia tem afetado essas 3 áreas muito especialmente. Nossos relacionamentos estão prejudicados, pelo menos os relacionamentos externos. De uma certa forma, tem intensificado os relacionamentos dentro de casa, dentro das famílias. A competência, ela tem sido desafiada, porque a gente já não faz, já não tem a insegurança de fazer o novo, a gente já não tem mais aquela certeza de que o que a gente está fazendo está certo. E a autonomia, a gente tem sofrido muito com isso, né? Certas decisões, por exemplo, sair, ir para uma praia, ir para algum lugar. Então, você vê quando são decretados esses lockdowns, quando são decretadas essas coisas, a gente fica em casa, muitas vezes, forçado, né? Se sente forçado por isso. Tem um comentário aqui da Viniele Souza, né? Acredito que a pandemia para nós jovens teve um grande impacto por conta da euforia do momento e das cobranças imediatistas que nós nos colocamos e também a sociedade. Perfeitamente, concordo contigo. Exatamente isso. Indo para o campo das emoções básicas, eu estou apresentando aqui 4 emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, mas elas são basicamente 7. Tem aí também o susto, tem a evitação e tem o nojo. Mas eu vou me concentrar nessas daqui porque fazem parte dos circuitos cerebrais básicos, que é o circuito do ganha e perde, alegria e tristeza, tem a ver com isso, ganhar. Toda vez que a gente ganha um abraço, ganha um presente, ganha alguma coisa, o sentimento, a emoção é de alegria. Uma perda, seja uma perda de um objeto, a perda de um relacionamento, a perda de uma condição econômica, gera tristeza. Então, isso faz parte do circuito do humor. E a raiva e o medo. A raiva tem a ver com se sentir desafiado, se sentir, sentir que você está sendo desrespeitado e você quer lutar por aquele seu espaço, alguma coisa sua está sendo tomada, isso gera raiva. E o medo é o risco que isso, de alguma forma, oferece não só para a nossa estrutura psíquica, mas também para a nossa pessoa, né? Ou seja, algo que pode nos ameaçar. Esses 2 circuitos, o circuito do humor e da ansiedade, são 2 circuitos cerebrais que basicamente garantiram a nossa sobrevivência, além daquelas outras emoções que eu já citei. No circuito do humor, que tem a ver com ganha e perde, a depressão é uma das coisas que mais a gente tem notado. Então, a depressão ela tem essas características de tristeza, ideias de remorso, culpa, sentimento de vazio, pode gerar alterações de apetite, perturbações do sono, uma perda de energia, sem coragem para fazer coisas, dificuldade de concentração, pensamentos, às vezes, até sobre morte, mas não quer dizer que possa decorrer na morte, exceto em casos de depressão profunda, que tem um risco de suicídio, realmente, e pode gerar, sem dúvida nenhuma, prejuízos sociais, prejuízos profissionais, prejuízos acadêmicos. Lembrar que a depressão é uma doença psíquica, é uma doença psiquiátrica que atinge mais mulheres do que homens. Isso, assim, independe de gênero, independe dessas definições sociais, mas em termos de biologia, as mulheres são mais afetadas do que os homens. Outra emoção, outro problema também decorrente do humor é a bipolaridade, né? É uma fase, é um tipo de patologia, psicopatologia, que faz a pessoa oscilar, não no mesmo dia, né? Está alegre, está triste. Não, ela tem os ciclos são mais longos, de dias ou de meses ou de semanas, em que a pessoa experimenta um estado de excitação, ou seja, está tudo lindo e maravilhoso, taquilalia, fala pelos cotovelos,
e há uma fuga de ideias muito grande, então ela não consegue essa concentração, a realização de coisas. Ela atinge ambos os sexos com um certo equilíbrio e desencadeado nessa faixa entre os 20 e os 30 anos. Então, uma juventude, uma fase em que é muito crítica, que é a fase em que está sendo praticamente finalizado aí todo esse processo de formação acadêmico, né, que se espera em média, né, entre os 20 e os 30 anos. Tem um grande componente hereditário e não tem diferença quanto à questão de etnia ou condição socioeconômica. Atinge ricos e pobres, brancos, negros, amarelos, de uma forma muito bem distribuída. E tem uma distribuição de 0,6% a 0,8% da população. Os transtornos de humor, esse é uma questão que a pandemia também tem revelado. Tem os transtornos de humor induzidos por substâncias, seja por álcool, drogas ou outros elementos. E além desses transtornos, existe também uma percepção de um aumento do consumo de algumas dessas substâncias. Tá? Então, é uma coisa também que tem que ficar, porque tudo isso aí tira as pessoas de um certo nível de equilíbrio e, evidentemente, que isso tudo compromete qualquer desempenho que ela venha a ter, não só profissional, quanto acadêmico, social, etc. Já os transtornos de ansiedade, que é aquele outro lado que eu mostrei para vocês, que é do medo e da raiva, ele é um transtorno muito interessante. Essas coisas ligadas à ansiedade são bem interessantes, porque tem tudo a ver com luta e fuga. Essa luta e fuga, se você buscar da pré-história, é a forma como cada pessoa analisa o oponente ou analisa aquela fonte de perigo. É uma fonte de perigo em que é possível transformar aquilo em algo para minha sobrevivência, ou seja, é um animal que eu posso lutar e transformar ele em comida, em alimento, ou é um animal grande demais que pode me transformar em comida. Então, ou eu luto e me alimento, ou eu fujo para não me tornar alimento. Então, essa é a ideia que vem da pré-história, que é uma herança que nós trazemos, emocional, e veja que atinge o Brasil em quase 10% dos brasileiros. O brasileiro hoje é considerado um dos povos com maior nível de ansiedade. É um sentimento muito comum, e vocês vão ver mais adiante que nem sempre encarar a ansiedade com a forma negativa não é muito correto. A ansiedade tem um lado positivo também, eu pretendo mostrar isso para vocês. Também o excesso, né, ansiedade em grau elevado, ela é desagradável, né? Ela tem alguns efeitos, tem alguns sintomas. Atrapalha também, quando está excessivamente alto, atrapalha as relações sociais, a atividade profissional e tudo, os relacionamentos. E alguns transtornos ligados à ansiedade são esses que estão listados aí. A síndrome do pânico, praticamente na hora que esse pânico se instala, incapacita as pessoas para fazer qualquer coisa. Ela fica totalmente imobilizada, apenas com aquele imenso desconforto que passa a sentir. Atinge muito mais mulheres do que homens e começa cedo na vida. O estresse pós-traumático, então, a gente vivendo numa sociedade violenta, com assaltos, com assassinatos, com essas coisas, é muito comum pessoas que passem por eventos dessa natureza passarem a desempenhar ou manifestar sintomas também de estresse pós-traumático. Fobia social tem a ver muito com um traço de personalidade, né? Geralmente, pessoas muito tímidas, elas podem apresentar algum tipo também de fobia social, não gosta muito de falar em público, sente vergonha, o rosto fica vermelho, então é desconfortável também. Transtorno de ansiedade generalizada, isso aí tem a ver com o efeito, muitas vezes, do estilo de vida, da rotina que a pessoa vive, pode ser desencadeado por circunstâncias
ambientais ou psíquicas. O transtorno obsessivo-compulsivo, isso atinge pessoas também, são pensamentos intrusivos, irremovíveis, né, que é a obsessão, é a característica da obsessão, que obriga praticamente a pessoa a desencadear comportamentos de alívio. Então, começa com o pensamento e conclui-se com o pensamento e conclui-se com o comportamento, seja de limpeza, seja de segurança. Então, vai na porta, fecha 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, para ter um número certo, né? Tem que fazer isso 6 vezes, aí traque, até ela se sentir, ou seja, o pensamento da segurança gerou um comportamento até ela se sentir mais aliviada. Ou um transtorno obsessivo-compulsivo de limpeza. Então, a pessoa esfrega, lava as mãos várias vezes, passa esponja, passa sabão, passa sabonete, e depois lava de novo, chega a casa até, às vezes, de gerar ferimentos, né, de tanto fazer esse tipo de procedimento. Também é muito chato, mas tem todos esses aí, tem tratamento que deixam as pessoas legais de novo, assim, tranquilas. E a agorafobia, ágora vem do grego espaço aberto, né, praça, a ágora grega, onde as pessoas discutiam ali, ou seja, o início da democracia foram nas ágoras. Então, agorafobia, como se fosse evitar situações abertas em que a pessoa pode entrar em pânico. Então, tem gente que não gosta de ir, por exemplo, para festas com muitas pessoas, festas de largo, ou se for festas em locais que não tem uma rota de saída, uma rota de fuga. As pessoas se sentem ansiosas naquele ambiente. Muito bem. Resumindo, é isso aí. Eu estou colocando essa imagem de uma luta na pré-história pela sobrevivência. Então, aí está desencadeado o medo, está desencadeado a raiva, né? E um sozinho não enfrentaria um animal desse tamanho, mas um grupo, eles conseguem avaliar que o perigo é um perigo dominável, e aí eles enfrentam. Então, hoje, as feras modernas não são mais essas. As feras modernas é o compromisso, é o professor que passa uma tarefa que eu tenho que dar conta, a nota que eu tenho que tirar para passar no semestre ou no período letivo, a conta para pagar, as despesas que eu tenho no dia a dia. Então, hoje, as feras da modernidade, as feras dos nossos dias, são feras, muitas vezes, ligadas a esses campos aí, que não mais aquelas da pré-história. Muito bem. Vamos lá, as consequências pedagógicas disso aí. Eu vou apresentar para vocês alguns itens, por exemplo, a lei de Yerkes-Dodge, falar um pouco sobre o conceito de mindset, falar um pouquinho sobre motivação e algumas novas habilidades que são necessárias, né, eu acho, né, eu penso, que sejam importantes que a gente passe a discutir, passe a estimular. Muito bem, vamos lá. O que é a lei de Yerkes-Dodson? Yerkes-Dodson, eles são 2 psicólogos que, há mais de 100 anos, eles fizeram uma pesquisa, fizeram um trabalho, escreveram um artigo, e esse artigo ficou conhecido com essa alcunha, Lei de Yerkes-Dodson. É o Robert Mearns Yerkes e John Dodson Dillingham. Eles demonstraram o seguinte, que a nossa performance ela é afetada positivamente pelos estímulos ambientais. Em última instância, ela é afetada pelo nível de estresse. Quanto maior o estresse, maior a performance que a gente tem. Lembra que eu falei que o estresse não é de todo negativo? Pronto. Só que isso tem um limite. Chega um ponto que, à medida que esse estresse aumenta, o nosso rendimento não acompanha esse aumento. Nosso rendimento tende a ter uma inversão de resposta. Seja por desafios, metas, pressão, sei lá, qualquer coisa que tenha. Quantidade grande de disciplinas para os estudantes estudarem, quantidade de atividades grande para os estudantes darem conta, ou os próprios profissionais que estão no campo de trabalho acabam recebendo responsabilidades, cada vez mais responsabilidades, chega um ponto que ele não consegue dar conta, e isso daí é explicado, isso não normalmente,
infelizmente, eu tive 37 anos de experiência em Instituto Federal da Bahia, Centro Federal da Educação Tecnológica, e antes disso, Escola Técnica. Então, desde a Escola Técnica Federal até os dias de hoje, eu nunca ouvi nenhum tipo de pedagogo falar sobre isso daí. É sempre empurrando cada vez mais disciplinas nas costas dos estudantes e cada vez mais desafios, e não percebem que os estudantes, às vezes, não conseguem dar conta, abandonam disciplina, tem os problemas de evasão, e tem aí, tem uma lei com mais de 100 anos que mostra por que essas coisas acontecem. Então, essa é a expectativa que nós temos, que quanto maior a motivação, quanto maior o desafio, quanto maior o estresse, maior vai ser o rendimento das pessoas. Esta é a expectativa, mas essa é a realidade. A realidade é assim, a pressão ela vai subindo e o desempenho vai aumentando, até um determinado nível considerado ideal, que, ultrapassando esse nível de estresse, ultrapassando as dificuldades, ultrapassando a quantidade de informações, ou seja, quando isso aí passa a ser um excesso, o rendimento, o desempenho vai caindo. Isso se aplica para estudantes, isso se aplica para atletas que estão em treinamento físico para uma prova, para uma Olimpíada, para seja lá o que for. Então, o excesso de pressão acaba gerando um efeito contrário. Então, tem que se achar um ponto ideal. Isso não só a nível pedagógico, a nível geral, no planejamento das disciplinas ou da quantidade de disciplinas, mas também a nível de desempenho individual, seja aquilo que os estudantes estão sendo submetidos nas salas de aula, com a quantidade de deveres que tem que fazer, ou o tipo de prova que tem que fazer. Então, se são tarefas mais simples, eles suportam uma faixa de estresse maior. Se a tarefa é mais complexa, que ele tem que fazer muitas contas, ou ele tem que tomar decisões, aí a tolerância à quantidade de estresse diminui. Então, se colocar mais estresse, pode ter certeza, vai ter um rendimento menor, tá? Então, essa é eu acho que é uma coisa que pode gerar alguma interação com vocês, no sentido de aproveitar, né, essa ideia para aplicar aí nas suas escolas. E os estudantes também, né? Os estudantes também pensar o seguinte, olha, como é que eu organizo isso? Se não organizar tarefas de estudo, estudantes, se não organizarem, se não tiver uma rotina e não tiver uma organização, uma ordem de prioridades, vocês, no final das contas, vão estar com um grupo de informações ou uma quantidade de tarefas tão grande que vão ultrapassar, vai gerar um estresse tão grande que vocês não vão conseguir dar conta. Mas se vocês se organizarem para estudo, vocês vão ter um desempenho melhor. A organização é fundamental para isso. Ok? Então, outro tema que eu queria trazer para vocês é o conceito de mindset. Esse conceito de mindset tem muito a ver com os traços psicológicos nossos. O mindset, ele não é uma coisa... pode ser definido, ou assim, a grosso modo, né, traduzido a grosso modo, como sendo uma mentalidade. As pessoas têm mentalidade fixa ou têm mentalidade de crescimento? Bom, depende, né? A mentalidade de crescimento ou a mentalidade fixa tem a ver com a forma como as pessoas veem o mundo. São crenças de visões do mundo que podem ter sobre a própria vida pessoal ou profissional. Então, a forma como enxergamos nossas capacidades tem influência direta em nossos resultados. E como o estilo de pensar vai nos dar motivos para continuar ou desistir. É isso que, em última instância, vai resumir o que é o mindset. Eu continuo ou eu desisto? Nós todos temos parcelas, tanto do mindset fixo quanto do crescimento. O que é que vai ser, vamos dizer assim, evidenciado? Isso vai de encontro ao que a gente sabe sobre isso. Faz parte de um processo de autoconhecimento, né? Uma atitude mental fixa, ou seja, um mindset fixo, é o conceito de que as pessoas nascem com um certo grau de inteligência e aquilo é fixo para o resto da vida. Então, muitas pessoas acabam se acomodando a essa ideia, porque, eu sei que eu sou inteligente, eu dou conta. Mas isso traz uma barreira, porque, ora,
se eu vou ser exposto a algo que pode colocar em risco esta minha autoimagem de pessoa inteligente, eu, às vezes, evito o desafio que poderia, lá adiante, colocar em risco aquilo que eu penso sobre eu mesmo. Já as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas acreditam que é possível aprender, que a inteligência não é algo definido, que o esforço é o que vai definir o resultado. Então, essas pessoas, elas encaram os desafios, ou os erros, ou as situações novas, como algo que eu preciso aprender, que, opa, se eu errei aqui, espera ainda, isso não é um fracasso. Deixa eu tentar de novo por um outro meio para ver se eu consigo realizar. Então, elas encaram as coisas de uma forma diferente. Esse esquema que vocês vão ver aí agora é como se definisse, de um lado, as características do mindset fixo e, do outro lado, do mindset de crescimento. Vou passar rápido aqui para dar tempo a gente conversar um pouquinho no final. Então, as pessoas de mindset fixo têm um desejo de se perceber inteligente. E, assim, é uma tendência a evitar desafios, ficar na defensiva ou desistir facilmente quando tem obstáculos, enxergar o esforço como algo infrutífero. As críticas, ela entende da pior forma possível, mesmo que sejam críticas desfavoráveis, ela não olha aquela crítica como uma crítica que pode ajudar ela a ver as coisas de uma forma diferente, ela talvez leve para o lado pessoal. E o sucesso dos outros é uma espécie de ameaça à sua autoimagem de inteligente. Já as pessoas de mindset de crescimento, elas têm o desejo de aprender, assim como uma tendência a abraçar desafios. Persiste na dificuldade, enquanto que o outro ele desistia, né, ficar na defensiva. As pessoas de mindset de crescimento têm uma tendência a ver o esforço como um caminho para a excelência, a crítica como algo a ser aprendido, e o sucesso dos outros são uma fonte de inspiração. Então, isso daí, as pessoas não nascem desse jeito. Muitas vezes elas têm que aprender. Você não está, se você se identifica como uma pessoa de mindset fixo, você não está condenado a ser uma pessoa com essa característica por resto da vida. O mindset de crescimento é uma aprendizagem, exige esforço, exige um certo desejo, um certo querer fazer as coisas diferentes. Em resumo, quem mais sofre? Olha o resultado disso. Até o mindset gera essa pergunta. Quem mais sofre? As pessoas flexíveis ou as pessoas que têm uma mentalidade mais rígida? Pessoas flexíveis, elas são mais adaptáveis às mudanças, sofrem menos impacto. As pessoas rígidas, elas são mais apegadas àquelas rotinas, são mais propensas a sofrer diante das mudanças. Então, se você está no processo agora de sofrimento, isso é um indício de que você talvez tenha um mindset fixo mais dominante do que o mindset de crescimento. Então, está na hora de fazer a sua própria questão. Quero continuar assim? Aí a gente vai para a questão do hábito e motivação, né? Toda vez que você pratica uma ação sobre determinada ordem, diversas vezes por dia, sua mente guarda este padrão. Se obtiver resultado desejado, como, por exemplo, chegar na hora do trabalho ou na escola, você adotará os mesmos procedimentos outras vezes. Lembrem o seguinte, todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente tem uma rotina. A maioria das pessoas levanta, vai no sanitário, faz as suas necessidades, lava o rosto, escova os dentes. Você para pensar nisso? Ou já faz no automático? Se já fizer no automático, isso quer dizer que o hábito está estabelecido. E o que é o hábito? Aí eu estou mostrando, colocando os macaquinhos, mas essa é uma experiência que não estou chamando ninguém de macaco, hein? Por favor, aí. Mas estou mostrando que nós, a partir de uma deixa, ou seja, a partir de um estímulo, a gente estabelece uma rotina e essa rotina é a recompensa. Olha só, acordamos de manhã com a bexiga cheia e a boca com um sabor não muito agradável. A gente estabelece a rotina de ir no vaso sanitário, depois escovar os dentes, lavar o rosto. Qual é a recompensa?
a sensação de alívio e de limpeza. Isso daí acaba criando a recompensa, que é a sensação. Quando a gente acorda de manhã, o que é que a gente pensa? A gente pensa na rotina? Não. A gente pensa na recompensa. A gente pensa na sensação boa que eu vou sentir depois de executar a rotina. E este é o loop do hábito, né? Precisa de um gatilho para estabelecer uma rotina, um processo para obter uma recompensa. O hábito só se estabelece quando existe esse vínculo, quando a gente recebe o estímulo e a gente já pensa na recompensa. Aí, a execução da rotina é automática. Se a gente levar isso daí para o campo do estudo, a gente vai ver. Essa menininha está sendo desafiada a aguardar alguns minutos antes de comer um marshmallow. O desafio dela é isso. Então, a rotina dela é fazer alguma coisa enquanto o tempo passa. Como ela conseguiu cumprir a meta, que foi não comer o marshmallow durante aquele tempo, ela foi recompensada com mais marshmallows. Se é uma rotina de estudo, você tem ali o estímulo, é a lição, você executa aquela lição, e aí a recompensa pode ser a autorrecompensa, você dizer, poxa, eu sou o cara, sou legal, consegui fazer o trabalho. Ou pode ter ali a recompensa ser o elogio do professor. Muito bem, não pelo resultado que o aluno fez a lista, se fez certo ou errado, não, mas por ter feito a lista. Porque o processo, o valor aqui é a recompensa pela rotina. Se ele vai fazer certo ou errado, isso pouco importa. Lá adiante, ele próprio vai se desafiar a buscar fazer certo. E se você perceber, enquanto professor, que esse estudante, que antes de uma lista fazia vários exercícios com respostas erradas, passou a melhorar as respostas dele e a quantidade de respostas certas cresceu, destaque isso também. Isso faz uma espécie de reforço para que ele continue exercendo essa rotina. E o circuito da motivação é isso que o cérebro, né, o anseio, o desejo, está dentro do cérebro. É o circuito da recompensa. Começando ali pelo núcleo accumbens, tem a ver com o córtex pré-frontal, aquilo que dá uma visão para a gente de futuro, né? O planejamento. Então, opa, eu vou ter prazer quando eu concluir essa rotina. Então, é o cérebro pré-frontal que está mostrando para a gente que aquele é o caminho. Isso daí é muito importante, essa questão da motivação, é muito importante, porque veja só como a recompensa é uma coisa importante. Se vocês olharem esses dois gráficos que estão aí embaixo, o gráfico da esquerda, onde está escrito food, alimento, veja que na situação basal, o nosso nível de conforto está em 100. Mas quando a gente se alimenta, olha o nível de conforto como aumenta, o nível de prazer como aumenta, ele vai para 150. No gráfico da direita tem a ver com sexo. Eu não sei quantos de vocês aí já fazem sexo, né? Mas quem não faz vai experimentar isso. Olha como o sexo gera mais prazer do que alimentar. Não é à toa que tem pessoas que às vezes deixam um bom sanduíche, um bom prato de comida para transar. Então tem a ver com isso. São circuitos motivacionais, aquilo que no cérebro da gente atua gerando a descarga de dopamina, a descarga de outros neurotransmissores que geram essa sensação gostosa. Então, isso tem um lado bom, porque a motivação, ela interferindo nos circuitos neuronais, vai gerando recompensa, e isso daí tem a ver com a formação do hábito, mas tem que tomar muito cuidado, viu, moçada? Vocês aí com a questão de outras substâncias, que a gente tinha falado lá no início, né? Álcool, drogas, essas coisas, porque o circuito da motivação, ele pode ser, o circuito natural da motivação, ele pode ser desviado com o uso de outras substâncias. E esse é um grande risco, porque as substâncias, elas geram tanto prazer que você acaba deixando as coisas do seu dia a dia, alimentação, sexo, relacionamento social, família, você acaba deixando em segundo plano e aí, sem perceber, em busca desse prazer, você se torna um escravo. É esse que é o circuito que precisa vocês ficarem atentos, porque é assim que funciona, entendeu?
Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, olha aí o gráfico da motivação da cocaína. Lembra que comida era 150, sexo 200? Olha a cocaína para quando vai. Então, as pessoas que usam droga, cocaína especialmente, elas deixam de transar, elas deixam de comer e deixam a família para priorizar o uso de substâncias. Deixa de estudar, deixa de trabalhar por isso. Então, esse prazer é uma grande armadilha, tá? É momentâneo e você não sabe, você não tem certeza se isso daí vai conectar com você de forma a tornar você um dependente. Muito bem, voltando à história dos hábitos, como é que as pessoas sabem se tem bons hábitos ou maus hábitos? Pelos resultados. Se um determinado comportamento, um determinado hábito que você tem traz resultados não muito favoráveis, vamos colocar aí esse item B do lado esquerdo, né, essa bolinha B aqui, deixa eu ver se a ponteiro do mouse aparece. Aparece. Então, aqui, ó. Se você tem hábitos que não são, que são bons, mas eles estão em nível mais baixo, você pode, com estímulo de pessoas ou com autoestímulo, você pode, ao longo do tempo, melhorar esses hábitos. Hábitos bons podem se tornar melhores, podem se tornar maiores, mais intensos, mais frequentes. E aqueles hábitos que não são muito saudáveis, pelo menos para quem quer ter algum tipo de sucesso na vida, por exemplo, ser preguiçoso, ter procrastinação, que é fazer as coisas de última hora. Se você faz muito isso, com o tempo você pode melhorar isso, ou seja, você pode ter menos preguiça, menos procrastinação, e no final das contas, a distância entre eles, olha o tanto que muda. Então, vai ser a soma desses dois aqui, X mais Y. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Mesmo que as mudanças que você promova nos seus hábitos sejam pequenininhas a cada dia. Se você perceber essas mudanças pequenininhas a cada dia, ao final de um mês você já vai ter uma diferença. Ao final de um ano, a diferença é enorme. Tá? Mas tudo depende de quê? De autoconhecimento, você se perceber assim, é um ato de coragem, não vai doer, não vai lhe tirar a vida, não vai fazer você chorar, você vai perceber isso como algo, ok, eu sou assim, estou assim, eu estou assim, quero continuar assim, essa é a decisão, tá? Muito bem. Então, no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, quem tiver acesso a esse livro, eu recomendo que leia, que é muito importante. Ele diz o seguinte, que compreender, construir, desenvolver e seguir bons hábitos não é apenas a chave para obter excelentes resultados em nossas vidas, como também em empresas e até em nossas sociedades. Todos os hábitos são formados por um ciclo de gatilho, rotina, recompensa. E a maneira mais fácil de mudar um hábito é substituindo a antiga rotina por algo novo e melhor, enquanto mantém o gatilho e a recompensa. Você substitui a rotina. Gatilho e recompensa, está no início e no fim. O que está no meio é a rotina, a equação que você tem para fazer. Então, você vai mudar os termos dessa equação, os termos da rotina. Então, a gente está chegando próximo aí do final da apresentação. Eu queria trazer para vocês assim, o que a gente tem pensado, tenho lido, tenho estudado sobre as novas habilidades que são necessárias nesses novos tempos, principalmente agora com essa questão da pandemia. Os hábitos ou as habilidades tradicionais são aquelas que todos já conhecem. É focar na inteligência, focar no conhecimento, focar no raciocínio, focar na memória, e muitas vezes é em cima disso que muitos professores ainda avaliam os estudantes. Tá? Então, quais são as habilidades necessárias e novas? São essas habilidades mais socioemocionais, ou seja, que inclui aí outros componentes que fazem parte da integridade humana. Né? Nós não somos apenas inteligência, memória, raciocínio, nós não somos uma máquina, a gente tem sentimento também. Então, a motivação é uma coisa importante. Perseverança é uma coisa importante. Não desistir, você insistir para aquilo. Resiliência é mesmo com as dificuldades, você mantém o foco em alguma coisa maior e melhor. E essa mentalidade, o mindset, sair de uma mentalidade fixa e melhorar essa mentalidade de crescimento. Né? É importante trabalhar com rotinas,
seja de trabalho ou de estudo, rotinas de lazer, botar na rotina as refeições, descanso, atividades físicas. Precisa colocar em horários. É como se fosse uma agenda. Isso no início pode ser desconfortável, pode ser algo diferente, mas você vai ver que com o tempo essas coisas vão fazendo sentido para você. Além das rotinas, uma outra coisa é fundamental, inclusive foi identificado por aquela pesquisa Miranda 2021 que eu mostrei a respeito das coisas que foram identificadas nessa pandemia. Outra coisa que ela descobriu também, que para essa rotina acontecer, precisa ter espaço específico. Na cama é lugar para descanso, mas se você na cama, você vai fazer as refeições, você vai botar o seu computador, o seu celular, vai estudar, essa confusão vai gerar lá adiante adoecimento psíquico. Não é saudável. Então, você tem que ter um cantinho, seja na mesa, seja na varanda, seja numa sala, bota uma mesinha no cantinho de parede, ali é seu local de estudo e de trabalho. Local de descanso é local de descanso. Saia do seu local de trabalho, saia do seu local de descanso e vá para a mesa fazer as refeições. Separe as coisas, coloque as coisas no seu devido lugar. Isso vai ajudar a sua saúde. Tá legal? Mais outra coisa, isso tem a ver com os professores principalmente, mas estudantes também podem tentar fazer isso. As atividades como sendo um desafio, uma espécie de uma gamificação. Você dá uma pontuação, você dá um troféu, você dizer, olha, ao final, quem conseguir as melhores variações não é a maior variação, entendeu? Porque aí você está privilegiando, por exemplo, quem tira sempre nota 9 e vai tirar um 10, o esforço pode não ser tão grande. Mas quem sempre tirava 4, 5 e vai tirar 8 ou 9, a variação aí, o ganho aí, o esforço foi muito maior. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas também. Valorizar o processo e não apenas a chegada. E essa gamificação é um troféu simbólico, é uma medalha, se é tempo virtual, você manda uma estrelinha, entendeu? Então, é uma forma de valorizar. Olha, isso está disponível para todos. Então, isso daí vai ser motivação. As pessoas, nem todos têm a capacidade de se automotivarem de forma efetiva. A grande maioria das pessoas precisa de um processo externo que as revele. Esse pode ser uma peça-chave, um trabalho-chave da docência. É sair um pouco da valorização da inteligência e da quantidade de conhecimentos, porque tirou 10, e valorizar o processo que as pessoas estão fazendo. É diferente? É diferente. A gente vive na crise. Então, a gente tem que criar situações diferentes. Muda aí o S de lugar. As pessoas não falavam disso. Desde a época que eu era adolescente, já se falava disso. Na crise, opa, seja criativo, crie oportunidades. A crise chegou. A crise chegou. Está aí. Se falam do novo normal, está aí. O novo normal, às vezes, é isso. O novo normal é fazer coisas diferentes. Talvez o que a gente estivesse fazendo não estivesse apresentando os melhores resultados. Que tal a gente fazer essa experiência daí? Valorizar essas outras coisas. Não é o desprezo pela inteligência, não é o desprezo pelo conhecimento, raciocínio, memória, nada disso. Mas é incluir essas outras habilidades nesse processo também. Isso vale para estudantes, para professores, talvez algum gestor aí que se interesse também. Pensar nisso. A gente está na crise. Ou a gente sofre com a crise, então é aquela mentalidade fixa, mindset fixo, pessoas rígidas vão sofrer. Ou a gente olha a crise como oportunidade para fazer coisas novas, coisas diferentes, criar novos hábitos, criar novas rotinas. Como a gente vai enfrentar isso? Eu não posso combater o vírus, eu não posso simplesmente, pôr um toque de mágica e dizer, olha, deixa de existir. Não. A situação está posta. E aí, o que é que eu vou fazer? Cruzar os braços, esperar passar? Enquanto estou esperando passar, várias pessoas estão transformando suas vidas em novos negócios,
estão transformando suas vidas em oportunidades de ter novos conhecimentos. Tem pessoas que já leram uma infinidade de livros nessa pandemia. Porque o tempo que originalmente ficaria ocioso, ela está aprendendo com outras pessoas que botaram aquele conhecimento no papel, ou, sei lá, e-book, coisa do tipo, e estão aprendendo. É hora de fazer isso, ou mais do que já passou da hora de fazer isso. Né? Então, a equação para o sucesso na vida acadêmica, fazendo um resuminho aí, que pode ser não só na vida acadêmica, mas na nossa vida, né? Tem a ver com essa coisa da confiança, o esforço efetivo, parar de focar somente em inteligência, o esforço, o trabalho, o suor e expectativas. Estudantes, prestem atenção numa coisa. Se você não sente motivação para estudar, é porque você não criou nenhum projeto de vida. Você não sabe para onde está indo. Você está simplesmente sendo empurrado pela correnteza, que nem... Está empurrado na correnteza. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Crie uma meta, crie um foco. Se você vai numa agência, se você ou virtual, ou real, ou presencial, se você vai comprar uma passagem para algum lugar, você não chega no balcão pedindo só a passagem. Você vai dar o destino que você quer. Para onde vocês querem ir? O que vocês querem fazer? Nada na vida também é uma sentença. Vou dizer um negócio para vocês aqui. Eu trabalhei a minha vida inteira como professor da área de automação industrial. A minha vida inteira. Mas isso não impediu que eu me formasse em psicologia, que eu lidasse com pessoas que têm problemas ligados à dependência química. Nada impediu. A palestra que eu estou fazendo aqui para vocês hoje não tem nada a ver com automação. Tem a ver muito mais com comportamento, com sentimento, com essas coisas, com a minha área de formação outra. Ou seja, aquilo que foi a minha escolha original não me sentenciou a ser aquilo o resto da minha vida. Entendeu? Então, mas de qualquer forma, defina, crie uma meta. Mesmo que lá adiante você diga, pô, não era bem isso que eu queria. Crie outra meta. Mas vocês precisam saber para onde estão indo. É isso que é criar expectativas. E sejam ousados. Como diziam os índios, mire nas estrelas e quem sabe você acerte a lua. Centrar elogio no processo e não na inteligência, ou seja, o esforço, as estratégias e nos processos utilizados. Tratar os erros como oportunidades de aprender. É algo positivo e não como algo mal a evitar. Isso daí, vai perguntar lá a Jeff Bezos, da Amazon. Pergunte isso daí para Elon Musk, desses carros elétricos aí. Pergunte a Bill Gates o que é que os erros significaram na vida deles. A palestra desses caras é uma palestra milionária, mas eles não vão dizer para vocês o que é que eles fizeram para chegar ao sucesso. Eles vão dizer algo mais precioso. Eles vão dizer para vocês como foi que eles encararam os erros, qual o papel fundamental que os erros que eles cometeram tiveram na vida deles. Erros são os maiores professores que vocês podem ter. Pensem nisso e acreditem. E o estabelecimento de metas elevadas, é evidente que não podem ser metas irreais, surreais, com os recursos que você tem. Ok, você tem recurso hoje da sua família, você tem recurso hoje da sua escola, você tem acesso a um conhecimento vasto de seus professores. Acesse isso para conseguir resolver os degraus que você tem para conseguir chegar na meta que você pretende alcançar. Utilize o que você tem, até que você tenha o que você quer. E, segundo Mahatma Gandhi, vocês já devem ter ouvido falar nele, ele diz que nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações, e essas ações repetidas se tornam hábitos. Esses hábitos formam nossos valores e nossos valores definem ou determinam o nosso destino. Eu queria finalizar mesmo, agora para acabar mesmo, eu queria mostrar para vocês que essas coisas vocês têm que buscar fazer com uma certa harmonia. Né? Essas coisas vocês têm que fazer com
Pensar que vocês têm colegas diferentes, professores diferentes, todo mundo tem suas próprias características, mas uma coisa importante, vocês não vão conseguir fazer essas coisas hoje, nesse mundo, sozinhos. Vocês precisam aprender a trabalhar com o diferente. Se já fazem isso, ótimo. Se não fazem, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, eu espero que vocês vejam da melhor forma. O efeito que a harmonia nas diferenças traz quando todos estão trabalhando com o mesmo objetivo. Se mesmo com as diferenças a gente não conseguir harmonizar um objetivo comum, nada dá certo. É importante que a gente discuta, chegue a consensos, e a partir desse consenso, aquele grupo de diferentes trabalhe junto. Então, isso tem a ver com mindset fixo, mindset de crescimento. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu não gosto. Se eu não gosto, eu vou ter que fazer um esforçozinho para ver a vantagem disso. Não adianta a gente querer pensar que que eu só posso me relacionar com todas as pessoas sendo parecidas comigo. É como se fosse todo mundo sendo martelo, todo mundo só vai enxergar os problemas pela frente como se fossem pregos. A gente precisa aprender a lidar com o diferente, tá? Então, vejam só, vejam se vocês gostam disso daqui. É isso aí. Obrigado a todos.
Eu estou vendo aqui no chat agora, tem um monte de perguntas, um monte de comentário. Agradeço aí mais uma vez, professor Lamartine, por enriquecer aí nosso momento. Eu ficaria horas aqui te ouvindo, é simplesmente fantástico, né? Você sabe que eu sou sua fã. Verdade sua. Eu vou passar aqui alguns comentários, né, dos participantes, né? Ok. Viniele, justamente a fase que devemos decidir nossa vida, justamente porque é o que a sociedade espera da gente. E mesmo com esses números, não se discute que papel a sociedade, no geral, tem nisso. Isso aí entrar nesse tema daí é uma coisa muito complicada. Eu, há uns 3 anos, num processo de férias, eu estive em Portugal e acabei participando da chamada Conferências de Estoril. É um monte de gente da Europa toda lá. E eu fui como ouvinte, né, claro. Estava de férias lá, soube disso daí. E o tema deles lá era sobre as migrações e os processos de tráfico de gente, tráfico de seres humanos, corrupção, etc. Mas o subtema do evento era problemas globais, soluções locais. Então, a gente, às vezes, a sociedade tem esse problema, gerou um monte de coisa, economia, etc. Mas não tem como a gente resolver o problema do todo. Não dá. Eu acho que se cada um buscar resolver, aí, numa forma, eu estou falando assim, eu corro o risco até de ser mal interpretado, mas eu vou correr esse risco mesmo. Tem que ser egoísta. Egoísta consigo. Se cada um conseguir resolver o seu próprio problema, vai gerar menos problemas para o outro. Se cada um buscar ficar bem, se cada um recorrer a métodos, recursos para ficar bem e se melhorar, quem vai ganhar com isso é a tua família, é a tua escola, são os teus colegas, é a sociedade onde você vive. Esse é um papel que a gente tem, é o papel de ser um contribuidor positivo para a sociedade. Como é que eu faço isso? Sendo muito egoísta com as minhas coisas. Eu quero ficar bem. Mas, me entendam, eu querer ficar bem não quer dizer que eu tenho que passar por cima do outro. Negativo. Eu quero ficar bem porque eu estando bem, eu até posso ajudar melhor o outro. Não sei se vocês aí já tiveram a oportunidade de viajar de avião, mas uma das coisas que eles fazem com o avião ainda no solo é regras de segurança. Uma delas na despressurização, máscaras vão cair. A recomendação é, bote primeiro a sua, para depois ajudar o seu vizinho. Isso é uma regra de segurança, a segurança pessoal, segurança de vida. Então, realmente, essa pergunta sua é muito difícil de responder. No momento que me ocorre, é isso. Mas obrigado aí, Viniele. Maria Beatriz comenta, né, referente à questão dos hábitos, comportamentos que geram uma cultura. Isso, perfeito. É isso aí, Beatriz. É exatamente isso. Ela traz também um estudo, mostra que em um dia temos uma média de 30 mil decisões. É reflexivo pensar que escolhemos 30 mil vezes o comodismo ou a criatividade. Ok. Aí dá margem para a gente comentar um pouquinho. Imagina só, hoje a gente vivendo aqui, e aquelas comunidades humanas que viveram há 13, 15 mil anos atrás. Percebe? Vamos ver em termos de decisão. Quantidade de decisões. Certamente, aquelas comunidades antigas, elas não tinham oportunidades, elas não tinham necessidade, possivelmente, de decidir tanto. A vida, provavelmente, as decisões eram mais simples. Eram decisões de sobrevivência. Ele enfrenta, ou ele foge, ou ele se abriga, ou ele cuida de filho. Então, eram decisões mais simples. Hoje, a nossa vida realmente tornou um turbilhão. E é evidente que a gente, hoje, sendo submetido a um tsunami de informações pelas mídias, isso obriga a gente, inconscientemente, a decidir coisas que acabam afetando o nosso consciente, o nosso dia a dia, o nosso bem-estar. É alguém que diz alguma coisa no Instagram, você está assistindo aquilo, mas sua cabeça
está pensando, concordo ou não concordo. É uma decisão, é uma escolha. E tudo isso, muitas vezes, vai nos exaurindo essas energias e vai gerando esse esforço a mais que se reflete em quê? Em estresse. Esse tipo de ação, ou esse tipo de ocorrência, acaba, muitas vezes, refletindo em algumas pessoas nessa coisa do transtorno de estresse generalizado. Muitas vezes é isso, é o contexto que a pessoa vive, acaba sendo de tal forma agressivo, né? O esforço é tão grande para se manter nele que gera esse tipo de resposta psíquica, entendeu? Mas legal, Bia, você... Estou gostando aí, você é bem participativa. Maiana, né, comenta aí em relação à organização, né, que é necessário, ela comenta aí que listar as tarefas ajuda bastante e a conclusão delas dá satisfação. Perfeito, é isso aí, Maiana. Inclusive, uma das coisas dessa listar tarefas, né? O que é que a gente lista? Como é que a gente lista? É bom a gente colocar as prioridades na ordem correta. Tem que colocar prioridades na ordem correta, não é simplesmente listar por listar. Mas, sem dúvida que o efeito, quando você vai concluindo, opa, menos uma, já concluí essa, concluí a outra, Nossa Senhora, isso é muito gostoso. Eu estou falando aqui e realmente até hoje eu faço isso daí, é uma rotina muito bacana, dá uma sensação de que, assim, puxa, valeu a pena, entendeu? Legal, Maiana, isso aí. Verdade, eu também comecei a listar, né? Toda segunda eu lá faço minha agenda da semana, com as atividades, com os horários, e sempre colocando, né, como você falou, a questão de uma atividade, a questão do descanso, que é importante também para você, né, fluir em outros sentidos também, né? Então, isso é importante. Maria Beatriz fala, né, a questão do estudo, que faz toda a diferença a questão do espaço físico, né? A questão que você falou na questão de fazer tudo na cama, né? Assistir aula, fazer atividade, né? Então, é importante esse reforço aí. Legal, Bia, é isso aí. Patrick, aqui, ele fala um pouco, né? A imaginação é melhor do que o conhecimento. Aí, ó, a sabedoria do Einstein, né? A questão aí de Luiz Henrique, né, que é uma questão, assim, muito importante, né? Outra dificuldade gigante que a pandemia trouxe é para pessoas que não têm um espaço específico com o mínimo de silêncio e outros meios que facilitem a concentração. Ok, isso é um tema interessante, Luiz Henrique. A falta de um espaço específico, eu sei que o recomendado é isso, mas nem sempre é acessível a todos. Não tenho dúvida, eu reconheço isso. Né? É verdade. Mas aquilo dali é a nível de recomendações. Não estou dizendo que sejam obrigações. A obrigação de ter um espaço específico. É recomendado que tenha. É recomendado que o espaço, que o ambiente, seja um ambiente propício ao estudo. Nem sempre não é. A gente nem sempre está dentro de uma biblioteca. E mesmo estando dentro de uma biblioteca, nem sempre as bibliotecas são tão silenciosas quanto gostaríamos. Né? Agora, você colocar um fonezinho de ouvido, aqueles que tem sei lá, parecendo uma chupetinha, que entope o ouvido, aquilo cria você ali como se fosse dentro de uma ilha particular. Isso talvez possa amenizar a influência dos ruídos externos. Não sei, aí é mais um desafio, viu, Luiz, a ser enfrentado para tentar chegar à sua meta, que é o quê? Estudar, tentar se concentrar. O que é que eu preciso fazer para me concentrar num ambiente que é tão cheio de estímulos dispersivos? Opa! Talvez você tenha você que consiga fazer isso, consiga dar conta dos seus desafios, muito provavelmente você já conseguiu estabelecer uma rotina, tá? Que esses estímulos que você recebe não geram aquele desconforto. Então, isso também é hábito, também é treino. Então, nem todo mundo está acostumado. Lembra? A gente estudava nas escolas, né? E, às vezes, a gente fazia os deveres na escola. Então, hoje está fazendo, muitas vezes, tudo em casa, é tudo diferente. Então, e as pessoas não foram treinadas para isso. Vocês, estudantes, não foram treinados para isso. Os professores também não foram treinados para isso. Então, assim, são rotinas novas. E como tudo novo,
toda mudança é estressante. Toda mudança. Eu estava acostumado com esse nível daqui de baixo, eu estava acostumado a fazer as coisas dentro dessa minha rotina. A minha rotina está em outro patamar agora. Então, toda mudança gera estresse, não tenha dúvida. Gera algum desconforto. Até eu me acomodar nesse novo patamar. Aí eu me acomodei. Beleza. Depois que eu me acomodo, as coisas vão fluindo bacana. Isso aí para a gente também aqui, né? Eu estou fazendo essa apresentação aqui, tá o maior silêncio aqui. Então, eu tive também que fazer uma adaptação. O pai saiu com as crianças, senão eu estava aqui fazendo essa apresentação, estava todo mundo aqui atrás. Mãe, eu quero água, mãe, eu quero isso. Então, realmente, para a gente ter essa concentração, né, a gente tem que ir, né, aos poucos aí fazendo essa adaptação aí em todos os sentidos, né? Então, para os alunos também a mesma coisa aí, né? E também, professor, aqui muitos comentários, né, elogiando esse momento, né, uma manhã muito agradável, muito bom, ótima palestra, amei demais, né, assuntos super importantes. Eu agradeço, né? Obrigado. Parabéns à palestra aí do professor Lamartine, né, e as outras também, parabéns pela ótima palestra, gostei bastante, ótimos temas abordados. Então, assim, os outros comentários, assim, né, bastante elogios aí. Então, a gente fica, né, muito alegre aí com essa manhã, né, que foi muito a contribuição do professor Fernando, do professor Lamartine, né, enriqueceu aí nossa manhã, foi muito importante para a gente também, né, para todos aí que estão participando, né. Então, maravilhosas suas palavras, eu concordo, né, também aí, como eu falei, eu ficaria horas aqui ouvindo o professor Lamartine, porque as contribuições são muito enriquecedoras, né? Então, eu estava lendo lá no Zap dos alunos, né? Já arrumei meu quarto, minha cama, e outro arrumei meu quarto. Então, as questões, assim, da motivação, né, da realidade que nós estamos vivendo, que mostra que todos estamos, né, na mesma situação, né? Então, basta o que a gente focar, o momento está aí, como você falou, né, Lamartine? O momento está aí, a gente não pode mudar esse momento, mas a gente pode mudar, né, o nosso dia a dia, né? A gente pode fazer essa mudança, né? Então, mais uma vez aí, agradeço a sua contribuição, né, do professor Fernando também, que, como eu falei, enriqueceu aí o nosso dia, a nossa manhã, a professora Maiana, o professor Iago, a professora Gabriela, a professora Roseane, né? Nós somos aí a equipe da área da segurança do trabalho, né? Eu vou adicionar aqui todo mundo, né? Cadê a professora Gabriela? A professora Gabriela aí deve entrar daqui a pouco, então... em nome do grupo, né, acho que cada um também quer falar aí um pouquinho, mas em nome do grupo aí, eu fiquei muito alegre com o nosso dia, com a nossa manhã, para mim também fez um diferencial, essas suas palavras aí, realmente, né, como Graziele colocou, amei as palavras, né, e aí fica o meu agradecimento, né, ao professor Lamartine e ao professor Fernando aí pela nossa manhã maravilhosa. O professor Iago, a professora Maiana também estão aí com as palavras. Da mesma forma, eu agradeço a participação de todos vocês e a palestra, que foi bastante elogiada, né, do professor Lamartine e também do professor Fernando Vasconcelos. Estou aqui acompanhando o Padlet e os temas são realmente polêmicos, né, e questionadores, eles estão se questionando, né? Então, eu agradeço imensamente. Ok, obrigado. Eu também faço das palavras aí das professoras Daiane e Maiana, as minhas. Agradecer ao professor Lamartine pela disponibilidade, o professor Fernando, né, pelas excelentes palestras, muito provocadoras, trouxeram bastante reflexões aí para os alunos e para a gente também, né? E agradecer também a presença de todos aí no chat, né, dos alunos que interagiram bastante. Parabéns, exatamente, a participação aí de todos, né? Aí interagindo no chat, isso aí é muito importante aí para a gente também. Então, fica aí a nossa gratidão também. Legal.
Gente, eu queria agradecer muito aí essa oportunidade, né? Agradecer os estudantes, obrigado aí pelos retornos, obrigado aí pelas perguntas. Um agradecimento todo especial à professora Daiane Sofredini, né? Mais um convite que ela me faz, e para mim, assim, é missão dada, entendeu? Eu sempre que posso, eu tenho contribuído, e para mim é uma satisfação. Então, Daiane sabe que pode contar comigo. Um prazer conhecer vocês dois aí também, professores. Muito obrigado aí também pela acolhida, né? Os estudantes também, espero que, assim, são as experiências de um velho professor aposentado, quer dizer, não tão velho, né? Mas de um professor aposentado que já viveu aí, já passou por muitas experiências, né, dentro de sala de aula, gestão, já tem vamos dizer assim, alguns passos andados um pouquinho na frente de vocês aí, mas não quer dizer que eu seja melhor do que nenhum de vocês, em absoluto, né? A minha aprendizagem nesse processo todo foi diferente, né? Somente isso, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Compartilhando informações, e sempre para ver o IFBA e os estudantes em condições melhores, não só condições pessoais melhores, mas institucionais também, né? Que a nossa instituição continue nessa trajetória de buscar sempre se aperfeiçoar, sempre a excelência. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença no mundo, né? A instituição só se tornará excelente se as pessoas que trabalham nela buscarem também a excelência, entendeu? Então, é um trabalho individual que vai refletir no trabalho global. Então, aquela coisa, problemas globais, soluções locais. E o mais local, o local mais íntimo que nós temos somos nós mesmos, né? Então, é isso. Iago me viu com a cabeça ainda com cabelo, não foi, Iago? Mudou rapidamente, né? Ontem eu passei a máquina, porque eu tinha feito uma promessa para uma prima que está fazendo um tratamento de câncer. Aí eu falei com ela que se a quimioterapia fizesse algum efeito nos cabelos dela, se ela ficasse careca, que ela não ia ficar careca sozinha. Aí ontem eu fui cumprir essa promessa também. Bacana. Vamos aí, estou feliz com isso também. Muito obrigado aí, um bom dia a todos aí. Foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso, professor. Prazer foi nosso. Bom dia a todos. Obrigada aí mais uma vez, professor Lamartine e professor Fernando. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.